23 de agosto de 2023, o dia em que a espaçonave indiana Chandrayaan-3 fez história ao se tornar a primeira a tocar o Polo Sul lunar, um lugar que normalmente não podemos ver da Terra. O que torna esse esconderijo lunar tão fascinante para os cientistas? Bem, ao que parece, ele está escondendo algo precioso: gelo lunar. Acredita-se que esse lugar seja mais abundante em gelo do que o que encontramos no norte. E não é difícil entender por que os cientistas estão tão entusiasmados com isso. É uma fonte de água congelada, e ela pode se tornar a chave para a construção de um lar lunar permanente, ou até mesmo abastecer missões para Marte. Os cientistas sabiam da existência desse gelo há mais de 2 décadas, desde que uma espaçonave da NASA o encontrou acidentalmente durante uma de suas missões. Então, em 2018, a NASA declarou triunfantemente que tinha 100% de certeza sobre isso, afirmando que o Polo Sul da Lua é abundante em água. Imagine o seguinte: os futuros colonizadores lunares poderiam aproveitar esse suprimento de água, o que poderia nos ajudar a sustentar a vida na estéril paisagem lunar. Além disso, ao dividir a água de forma inteligente em oxigênio e hidrogênio, poderíamos obter ar e combustível para foguetes. Tudo isso tornaria as missões lunares mais viáveis e autossustentáveis. É também um grande vislumbre do passado. Esse gelo antigo, talvez tão antigo quanto a própria Lua, poderia desvendar os profundos mistérios da Lua e da Terra. Mas parece que a água não é rara no espaço. Pode haver muitos planetas por aí onde a vida poderia se desenvolver. Sabemos disso porque começamos a encontrar vapor de água ao redor de estrelas, e essa água é notavelmente semelhante à do nosso próprio sistema solar. Essa descoberta sugere que a água da Terra veio originalmente do espaço. A água se forma ao redor das estrelas em uma nuvem de vapor extremamente quente. Em seguida, ela se transforma em gelo e adere a minúsculas partículas de poeira. Com o passar do tempo, essas partículas se unem e se tornam objetos maiores, como cometas, planetas e outros. Algumas delas se tornam cometas e planetas em nosso próprio sistema solar. E é assim que a água está se espalhando pelo universo, e pode ser como ela chegou ao nosso planeta e à Lua também. Os cientistas acreditam que o gelo lunar pode ter chegado aqui há muito tempo. Talvez tenha pegado carona em asteroides ricos em água que se chocaram com a superfície da Lua. Tudo isso tem grandes implicações para nós. O Polo Sul é uma tela ideal para a humanidade estabelecer uma verdadeira base lunar. Imagine cúpulas de tijolos conectadas por túneis subterrâneos secretos. Elas estarão cheias de pessoas ocupadas operando computadores. Outras estarão percorrendo a paisagem lunar em seus jipes, a caminho da mineração de recursos preciosos. Temos algumas ideias bem legais sobre como construir isso. Em primeiro lugar, você provavelmente imagina transportar da Terra abrigos pesados e que consomem muito dinheiro. Mas talvez haja uma maneira mais eficaz? Pense em nossa história como civilização. Toda vez que nos aventurávamos em um novo lugar, pesquisávamos os recursos disponíveis nos arredores e os usávamos para sobreviver e prosperar. Foi assim que nos espalhamos por nosso próprio planeta. E então, por que não poderíamos nos espalhar pela Lua da mesma forma? Agora, você pode se perguntar quais recursos a Lua pode oferecer. Sabemos do gelo, que pode ser transformado em água, mas podemos ver claramente que nosso satélite não tem vegetação exuberante e alimentos comestíveis. Bem, pode não ser óbvio, mas a Lua tem algo a oferecer: recursos minerais e luz solar. Ao contrário da Terra, onde o Sol nasce e se põe, os polos lunares oferecem uma bela vista. O Sol orbita graciosamente o horizonte o dia inteiro. Isso significa que ele pode fornecer uma fonte de energia quase ininterrupta. Imagine viver em um mundo banhado por uma luz solar perpétua. Tenho certeza de que os painéis solares vão adorar. Eu? Nem tanto. Ainda assim, podemos usar não apenas a luz do Sol, mas também seu calor. Honestamente, deveríamos usar tudo. Se ficarmos com metal de sobra ao produzir oxigênio, que encontremos um propósito para esse metal também. Precisamos tratar o meio ambiente com responsabilidade, não apenas na Terra, mas também na Lua. É por isso que os cientistas estão aprendendo a transformar os recursos mais abundantes da Lua, o regolito, em tijolos resistentes. Eles têm sido bastante inventivos ao descobrir como criar tijolos lunares. Os cientistas querem usar o calor do Sol para derreter a poeira lunar, camada por camada, essencialmente criando uma impressora 3D para a poeira lunar. Os engenheiros também cozinharam tijolos usando fornos solares e trabalharam o solo lunar com micro-ondas.
eles se tornaram bastante hábeis nisso. Então sim, talvez possamos estabelecer uma pequena fábrica de tijolos na Lua e construir casas de regolito. É como Minecraft na vida real. Assim que você encontra um novo material bacana, precisa construir uma casinha com ele. Se forem bem-sucedidos, esses tijolos poderão ser usados para construir prédios inteiros, possivelmente cobrindo módulos infláveis ou dando nova vida a naves terrestres abandonadas. Então os astronautas precisarão se tornar pedreiros habilidosos? Bem, eles não farão tudo sozinhos. Teríamos que criar um pequeno sistema automatizado envolvendo robôs que trabalham em colaboração. Os seres humanos, é claro, supervisionarão o canteiro de obras. Apesar de toda essa automação, os cientistas acreditam que viver na Lua será, bem, digamos assim, aconchegante. Os projetos podem envolver alojamentos empilhados ou áreas multiuso. No entanto, também haveria alguns desafios. Na Lua, as coisas ficam extremas. Imagine temperaturas escaldantes que podem chegar a 100 graus Celsius durante o dia. E à noite, elas caem para um frio de 290 graus negativos. E não se trata apenas do clima. A Lua é incessantemente exposta à radiação solar, aos raios cósmicos e aos impactos de micrometeoritos. Todos esses fatores desgastam gradualmente qualquer coisa em sua superfície. Outro grande desafio é a poeira lunar. Na Lua não há ar para respirar e a poeira pode causar problemas. E essa não é apenas uma poeira comum. Ela é super pegajosa e pode até fazer os astronautas espirrarem e ficarem com os olhos lacrimejantes, como se estivessem com febre do feno lunar. Ela também pode danificar equipamentos e trajes espaciais. Não é algo com que se queira mexer. Os cientistas descobriram que a poeira é produzida quando meteoros atingem a Lua, criando partículas minúsculas e cacos de vidro afiados. É tóxica e suas partículas minúsculas podem flutuar na baixa gravidade lunar, dificultando a respiração. Ao contrário da Terra, a Lua não tem vento ou chuva para limpá-la. Portanto, agora os cientistas estão estudando para descobrir como evitar que esse problema preocupante arruine toda a missão. Esse paraíso lunar é mais do que aparenta. Os cientistas também querem se aprofundar nos mistérios das ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Essas ondas são sussurros dos confins do universo. Esses sinais elusivos permaneceram ocultos de nós por muito tempo. Nós só captamos uma cacofonia de rádio e outros ruídos de fundo, mas só isso. No entanto, no lado escuro da Lua, podemos finalmente registrá-los e estudá-los. O estudo dessas ondas ajudará os cientistas a desvendar os segredos das origens do universo. Não se trata apenas da Terra ou da Lua. Estamos falando de olhar para trás, para os primórdios do nosso mundo. Nosso novo laboratório lunar pode nos ajudar a reformular para sempre nossa compreensão do cosmos. Então, a NASA tem grandes planos para a Lua agora. Sua missão Artemis concluiu com sucesso o retorno à Terra em dezembro de 2022, após quase um mês no espaço. Ela se aventurou muito além da Lua. Essa missão comprovou as capacidades de alguns de nossos recentes desenvolvimentos tecnológicos que nos ajudarão a explorar Marte. O objetivo da Artemis é estabelecer uma presença duradoura na Lua. Eles querem criar uma porta de entrada, como uma estação espacial em órbita ao redor do satélite, para ajudar no pouso. A missão Artemis 2 está programada para levar astronautas à órbita lunar em 2024. E durante a Artemis 3, que deve ocorrer em meados da década de 20, 2 astronautas pousarão perto do Polo Sul da Lua. É bem possível que uma base lunar seja construída nas próximas 2 décadas. Portanto, fique ligado. Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo.
Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente.
Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece. Como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua. E a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? É normal que os planetas fiquem um pouco inclinados para o lado. A inclinação da Terra é de 23 graus, e é por isso que temos as estações. É verão quando a parte do mundo onde você está fica mais próxima do Sol. Também funciona da maneira oposta. É inverno quando você está na parte mais afastada dele. No entanto, Urano está inclinado mais do que o normal. Encontra-se em um ângulo de 98 graus, o que tem um enorme efeito em suas estações. Cada estação lá leva 21 anos para terminar. Algo para pensar na próxima vez que reclamarmos que o inverno parece durar para sempre. Aqui na Terra, medimos distâncias em minutos e horas, talvez até dias. Leva 10 minutos para caminhar até a casa do seu melhor amigo ou 15 minutos para dirigir até o seu café favorito. Mas no espaço é diferente. É vasto, o que significa que medimos quanto tempo leva para chegar a um certo ponto em anos, ou, na maioria dos casos, anos-luz. Então, se um dia você quiser caminhar até a Lua, seriam necessários 9 anos para percorrer os 385 mil quilômetros. Talvez você queira dar um passeio até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Se você mantiver o pé no fundo a uma velocidade constante de 113 km por hora, chegará lá em cerca de 356 bilhões de horas, ou cerca de 40,5 milhões de anos. Confie em mim, depois dos primeiros 20 milhões de anos, você estaria se perguntando por que ir até lá. Marte contém o maior vale que descobrimos até agora, Valles Marineris. É um sistema bastante impressionante de canyons de 4.000 quilômetros de comprimento. Isso é 5 vezes mais do que o Grand Canyon. Pesquisadores o detectaram pela primeira vez na década de 1970. Um banco de vulcões localizado do outro lado da cordilheira do Canyon provavelmente ajudou a formar este vale. Ainda não descobrimos um planeta completamente feito de diamantes, mas em alguns planetas, na verdade, chove diamantes. Em Júpiter e Saturno, gigantes gasosos do nosso sistema solar, tempestades de raios transformam abundante metano em fuligem, que também conhecemos como carbono. A fuligem cai e se transforma em grafite. O grafite, por sua vez, se transforma em diamantes com um diâmetro de cerca de 1 centímetro. Antes de começar a descobrir como reservar uma viagem de campo para coletar diamantes, saiba que esses diamantes não duram. Depois que entram no núcleo do planeta, eles derretem. Já notou que se você olhar as estrelas 2 noites seguidas no mesmo horário, digamos às 21 horas, as estrelas ficam no mesmo lugar, mas a Lua não?
Há duas razões para isso. Primeiro, depende de que horas você vai observar as estrelas. Por exemplo, se você sair às 20 horas hoje e amanhã procurar por elas às 23 horas, verá a Lua em dois lugares bem diferentes. Nesse caso, até as estrelas ocupam lugares diferentes no céu, já que nosso planeta está girando. Como você sabe, leva 24 horas para a Terra fazer uma volta completa. Isso significa que, do nosso ponto de vista, parece que tanto o céu quanto tudo lá em cima estão se movendo ao nosso redor uma vez a cada 24 horas. Da mesma forma, o Sol muda de posição, nascendo e se pondo todos os dias. Então, se você sair 2 noites seguidas na mesma hora, na maioria dos casos, terá que esperar mais meia hora ou até mais até que a Lua volte à mesma posição da noite anterior. As estrelas estão praticamente paradas. Parece que estão se movendo, mas isso é só porque a Terra está girando. Mas a Lua está realmente se movendo ao redor do nosso planeta, e ela passa por diferentes fases. Por exemplo, uma lua nova é quando está completamente escuro no céu. Uma lua cheia é quando seu lado diurno está voltado para a Terra. Demora cerca de 1 mês para a Lua dar uma volta completa ao redor da Terra. Talvez você tenha mais sorte em uma expedição de coleta de diamantes neste próximo planeta, a 40 milhões de anos-luz da Terra, 55 Cancrier. Os cientistas costumavam chamá-lo de superterra. Uma superterra é geralmente um planeta muito maior que o nosso. Este planeta, por exemplo, tem o dobro do tamanho da Terra. Está tão perto de sua estrela que faz um círculo completo ao seu redor em menos de 18 horas, o que significa que o ano lá é bem curto. Por estar tão perto de sua estrela, sua temperatura chega a incríveis 2.700 graus Celsius. Devido ao calor, em combinação com a densidade do planeta, os cientistas acham que seu núcleo deva ser formado por carbono na forma de grafite e diamantes. Há mais de 10 anos, os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor de água a 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a maior fonte de água que conhecemos. É também a mais antiga, datando de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Cara, se eu tivesse começado uma poupança 12 bilhões de anos atrás, com os juros, eu teria uma pilha de dinheiro agora. Mas eu não estava por perto. De qualquer forma, essa nuvem é tão grande que detém 140 trilhões de vezes a quantidade de água em todos os oceanos do nosso planeta. Essa nuvem meio que alimenta um buraco negro. Também pode conter gases suficientes, como monóxido de carbono, para encorajar o buraco negro a crescer 6 vezes mais do que é no momento. A temperatura média do nosso planeta é de cerca de 14 graus Celsius, e a temperatura mais alta já medida foi de 57 graus Celsius. Parece muito? Bem, em Vênus pode chegar a 482 graus Celsius, o que o torna o planeta mais quente do nosso sistema solar. No entanto, não é quente o suficiente para derreter aço. Precisaria de mais 1.370 graus para chegar lá. Mas é quente o suficiente para derreter chumbo. E quente demais para permitir a vida, pelo menos da forma que conhecemos. Vênus nem é o planeta mais próximo do Sol, é Mercúrio, mas tem uma atmosfera super espessa que retém gases de efeito estufa. É como se você se cobrisse com um cobertor bem grosso no meio do verão. Estamos acostumados a ver vulcões expelindo lava quente derretida. Afinal, é isso que eles fazem, principalmente na Terra. Mas no espaço, os vulcões tendem a expelir metano, água ou amônia. E esses materiais congelam à medida que entram em erupção e eventualmente se transformam em vapor congelado e algo chamado neve vulcânica. Estou falando de criovulcões aqui. Você pode encontrá-los nas luas de Júpiter e Io e Europa, em Titã, a lua de Saturno e em Plutão. Esses vulcões são especialmente ativos em Io, que possui centenas de respiradouros. Veículos da NASA até capturaram alguns deles em erupção em tempo real. Plumas de vapor congelado saindo deles se estendiam por cerca de 400 quilômetros. O que exatamente acontece com a luz depois que ela desaparece dentro de um buraco negro? O fóton é uma partícula de luz. O horizonte de eventos é o limite do buraco negro. Quando algo, digamos, um fóton, cruza a linha e entra nesses limites, não pode mais escapar. Mas isso não significa que um buraco negro destruiu. Ele puxa o fóton rapidamente em direção ao seu centro, onde uma enorme massa é compactada em um espaço infinitamente pequeno. Mas não temos certeza do que acontece com fótons em condições tão extremas. Ainda um dos maiores mistérios. Um buraco negro destrói a luz ou não? Saturno tem 82 luas que conhecemos, 53 confirmadas e mais 29 que ainda estão na lista de espera para serem confirmadas como luas reais antes de receberem nomes oficiais. E uma de suas luas mais legais pode ser um pedaço de rocha de 1.470 quilômetros de largura, chamada Jápeto. É escura de um lado e clara do outro. Sua metade mais clara é 20 vezes mais reflexiva que a outra.
Como se viu, o lado brilhante é o gelo, o lado escuro é um pouco mais complicado. Uma teoria diz que é escuro por causa de partículas vindas de outra lua, a chamada Feb. Outra teoria diz que pode ser devido ao calor. Como a lua está girando muito lentamente, seu material escuro está absorvendo o calor, o que a torna ainda mais escura. Quão grande você acha que um buraco negro pode se tornar? Em teoria, não podemos encontrar um limite para sua massa. Mas os astrônomos acreditam que os buracos negros ultramassivos, o MBHs, localizados nos núcleos de certas galáxias, têm, em sua maioria, até 10 bilhões de massas solares. Recentemente, eles até descobriram que esses UMBHs fisicamente não podem crescer muito mais do que isso, porque nesse caso, começariam a romper os discos de acreção que os alimentam. Dessa forma, eles meio que encheriam a fonte do novo material. A maioria das pessoas imagina o universo com uma cor entre água marinha e turquesa pálida. Até mesmo alguns pesquisadores pensaram que era assim. Se conseguiu determinar a cor cósmica, combinando a luz de mais de 200 mil galáxias dentro de 2 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Mas a cor real é mais próxima do bege. Os pesquisadores entenderam tudo errado porque havia um bug no software. Sério? Ele converteu o espectro cósmico na cor que nossos olhos veriam, se fôssemos expostos a ele. A equipe definiu essa cor como um latte cósmico. Faça uma dose dupla para mim, com baixo teor de gordura e para levar, por favor. As pessoas param seus carros na estrada, saem deles e olham para cima maravilhadas. Nas cidades, todos saem para as ruas. As varandas e telhados das casas estão cheios de pessoas olhando para a lua chocadas. Ela está vermelha. Algumas pessoas gritam que é o fim do mundo, outras procuram abrigo. De fato, a lua branca de sempre agora parece que foi mergulhada em tinta vermelha. Não há necessidade de ter medo se você vir uma coisa dessas. Pelo contrário, curta a vista, pois você testemunhou um fenômeno astronômico raro. Esse é um eclipse lunar total. Aqui está o Sol. Ele fica no centro do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus e aqui estão a Terra e a Lua. A Terra leva 365 dias para orbitar em torno da estrela. Ao mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra e orbita completamente o nosso planeta em 27 dias. A Terra cria uma zona de sombra e, às vezes, a Lua passa por ela. A sombra é em forma de cone e gradualmente se estreita. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Isso é como 9 comprimentos da linha do Equador. A essa distância, a largura da sombra é cerca de 2,6 vezes a largura da Lua. Quando a Lua está nessa zona, a luz solar direta não a atinge. Ou seja, ela deveria ter desaparecido, mas em vez disso, fica vermelha. Tudo porque os raios do Sol passam pela atmosfera da Terra. Eles se espalham e a maior parte da luz azul desaparece, mas os raios vermelhos e laranja continuam e atingem a superfície da Lua. Pronto, você vê um fenômeno chamado lua de sangue. A propósito, essa curvatura da luz ocorre ao pôr do Sol e ao amanhecer. A atmosfera dispersa a luz azul e você vê um céu vermelho e laranja. Se você estivesse na superfície lunar durante um eclipse lunar total, o planeta Terra estaria exatamente entre você e o Sol. Então, você conseguiria observar o eclipse solar. A superfície da Terra ficaria inteiramente escura para você, e tudo o que veria seria a coroa do Sol iluminando as bordas do planeta. A Terra vista da superfície lunar é quase do mesmo tamanho que a Lua vista da superfície da Terra. Esse eclipse vermelho da Lua é raro porque vários fatores devem coincidir. Um deles é que a Lua deve estar cheia. Normalmente, você pode ver 2 eclipses lunares totais por ano. Em 2038, você poderá ver 4 desses eclipses. E o eclipse em si pode durar até 108 minutos. Mas isso é raro, e a última vez que uma lua de sangue tão longa foi vista foi no ano 2000. Muitos anos atrás, as pessoas não sabiam tantos fatos sobre o nosso satélite, e a visão de uma lua vermelha as assustava. Era tipo um mau sinal e um prenúncio de problemas. As pessoas que conheciam o calendário dos eclipses podiam aproveitá-los. Por exemplo, Cristóvão Colombo tinha um almanaque astronômico e sabia quando ocorreria o próximo eclipse lunar. Ele assustou os habitantes das ilhas do Caribe quando previu a lua vermelha. Uma vez, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a lua estava uma bola vermelha de lava. Este é o nosso sistema solar. Ele é cheio de poeira e asteroides que estão constantemente se esbarrando, jogando tipo um bilhar espacial. Essa é a Terra. Ela está recém começando a esfriar dos constantes impactos de asteroides e cometas. Mas então, Deia aparece no horizonte. Um planeta do tamanho de Marte. Ele tinha uma órbita caótica e se aproximava da Terra em espiral.
O choque foi inevitável e, a certa altura, ocorreu uma das maiores colisões do nosso sistema solar. O planeta Theia atingiu a Terra em um ângulo que arrancou parte da crosta terrestre e a arremessou no espaço. A Terra, por sua vez, absorveu parte do planeta que a colidiu. Os destroços do choque a circularam por um longo tempo em uma espécie de anel, quase como os de Saturno. Os detritos em órbita colidiram e se amontoaram em torno de um centro de gravidade comum. E foi assim que surgiu a nossa Lua. Existe uma teoria de que essa colisão ajudou a dar origem à vida no nosso planeta. Theia atingiu a Terra em um ângulo perfeito. Se o acidente tivesse sido frontal, ambos os planetas provavelmente teriam sido destruídos em uma explosão gigantesca. Se o impacto tivesse sido tangencial, não haveria detritos suficientes na órbita da Terra para formar a Lua. Mas tiramos o bilhete premiado. A Lua estabilizou a rotação da Terra. A colisão destruiu a crosta sólida do planeta e permitiu a formação de oceanos. Lembra, a água é a base da vida. Quando os núcleos da Terra e de Theia se fundiram, obtivemos uma poderosa magnetosfera. Ela protege todos os organismos vivos da radiação solar. A Lua, juntamente com o Sol, controla as marés. A gravidade dela parece atrair a água da superfície da Terra. O Sol faz a mesma coisa. Ou seja, se imaginarmos a Terra como uma bola de água, haveria duas montanhas, uma do lado da Lua e outra do lado do Sol. E à medida que a Lua se move ao redor da Terra, essa montanha de água se move com ela. Se você estivesse em mar aberto com uma trena, veria que a Lua atrai a água para si em torno de 10 a 15 centímetros. A Lua está gravitacionalmente presa com a Terra. É por isso que ela está sempre voltada para nós com um lado, como o Mercúrio e o Sol. Mas a Lua não fica parada. Ela está gradualmente se afastando do nosso planeta, cerca de 4 centímetros por ano. Não logo, mas em cerca de 600 milhões de anos, ela terá diminuído tanto no nosso céu que não conseguiremos mais ver eclipses lunares. Você vê essa cratera? É Tycho. Ela é visível durante a lua cheia por causa desses raios brilhantes que se estendem a milhares de quilômetros do epicentro dela. Essa é a cratera mais jovem da Lua. Os cientistas dizem que ela apareceu lá devido ao impacto de um meteorito há cerca de 109 milhões de anos. Naquela época, os dinossauros estavam vagando pela superfície do nosso planeta e podem ter visto o impacto. Provavelmente, ele foi acompanhado de uma grande explosão e parecia uma saudação no céu noturno. A humanidade adora explorar a Lua. Enviamos um monte de missões para lá. Um total de 12 pessoas puseram os pés na superfície lunar. A força gravitacional lá é 6 vezes menor do que na Terra. Portanto, se uma pessoa no nosso planeta pesa em média 80 quilos, na superfície da Lua a balança mostraria apenas 13 quilos, como o peso de um cachorro médio. É por isso que os astronautas se moviam, pulavam e caíam de maneira tão estranha lá. E você seria 6 vezes mais forte na superfície da Lua. Aqui na Terra, uma pessoa em média consegue levantar cerca de 60 quilos. Mas na Lua, você conseguiria erguer uma motocicleta grande ou um urso cinzento. A superfície lunar é coberta com regolito, que é a poeira lunar que cobre o solo. Essa poeira é boa para preservar as pegadas. Aqui está a pegada mais famosa, que deu origem a muitas teorias malucas. Essa é a pegada, e aqui está o sapato que a deixou. Mas o sapato é completamente plano. Isso é explicado de forma simples. Os astronautas usavam botas extras para caminhar na superfície lunar, que tem exatamente o tipo de sola que deixou essas marcas. Além das pegadas, deixamos muitos objetos fascinantes na Lua. Vários astromóveis lunares, uma bola de golfe, bandeiras e resíduos humanos. Há também muitos satélites estragados e partes de foguetes. Ao todo, cerca de 187 mil quilos de objetos feitos pelo homem estão lá. Esse é o peso de 3 aviões de passageiros, ou 31 elefantes adultos. No futuro, planejamos retomar as missões à Lua. Novas sondas irão explorar a superfície do nosso satélite para encontrar recursos naturais lá. Ela também é um ótimo lugar para testar novos astromóveis. Vamos até construir algo como a Estação Espacial Internacional na órbita da Lua, a plataforma orbital lunar, que será conveniente para explorar nosso satélite e lançar naves espaciais no espaço. Se você partir daqui, a espaçonave não precisará gastar quase todo o combustível dela para vencer a força da gravidade terrestre. Assim, a estação economizaria combustível e dinheiro. Os cientistas esperam que possamos extrair água da superfície da Lua. Está provado que há gelo lá, principalmente no fundo das crateras onde a luz do Sol não chega. Talvez enviemos um astromóvel para lá que possa perfurar alguns metros na superfície em busca de água.
A humanidade já tem tecnologia para construir uma colônia completa que levaria até 3 dias para chegar lá. Só precisamos de painéis solares e materiais de construção suficientes para a Lua. Não há atmosfera na Lua. Assim, os potenciais habitantes lunares estariam indefesos contra a radiação solar. Teríamos que construir casas no subsolo para fornecer proteção. As impressoras 3D modernas ajudarão a tornar a construção fácil e rápida. No entanto, os suprimentos de comida e água só podem ser mantidos por suprimentos constantes da Terra. O mesmo vale para o oxigênio. Cada lançamento de foguete custa milhões de dólares. Então, por enquanto, a colonização da Lua está em questão. A Lua também pode se tornar um objeto para o turismo espacial. Imagine, uma nave espacial é lançada da Terra. 3 dias de viagem e você está orbitando a Lua. O módulo lunar se desencaixa e você pousa na superfície dela. Você monta o astromóvel, explora as crateras e depois retorna ao módulo de pouso. Os motores ligam, o módulo de aterrissagem o leva de volta à órbita. Você atraca com a nave e retorna à Terra. Parecem ótimos planos para uma semana de férias. Você acorda uma manhã e assiste ao noticiário enquanto toma seu café. Eles conseguiram mais uma vez. Esses cientistas... O âncora de notícias grita na TV. Um relatório foi divulgado há alguns dias afirmando que a Lua está se afastando mais da órbita da Terra. Sua distância está aumentando 5 centímetros por ano. Nos últimos 2.000 anos, desviou um total de 80 metros. Isso não é uma distância muito assustadora, mas as notícias ainda deixaram as pessoas em pânico e preocupadas. Cientistas ao redor do mundo se uniram para tentar impedir que a Lua fugisse da órbita da Terra. Mesmo que, na verdade, ainda fosse precisar de mais de 1 bilhão de anos para que isso acontecesse. Mas todos estavam focados nos benefícios da Lua. É óbvio que a vida na Terra, como a conhecemos, não teria evoluído sem a sua existência. A Lua controla as marés e as moléculas na atmosfera. Sem ela, os humanos em particular não teriam evoluído. Então, com a apreciação da Lua, o alto escalão ordenou que os melhores cientistas apresentassem uma solução para trazer a Lua para mais perto da Terra. Um motor de propulsor gigante foi construído no lado escuro da Lua. Foi acionado e os impulsos tentaram empurrá-la, mas isso não foi forte o suficiente. Em vez disso, inclinou o eixo da Lua, girando-a lentamente. À medida que a Lua girava, os cientistas correram para desligar o motor antes que ele alcançasse sua potência máxima, pois estavam saindo do curso. Os oficiais não aceitaram o pedido e ordenaram que continuassem com a missão. Os cientistas insistiram que a matemática não estava correta e não sabiam exatamente o que poderia ocorrer. Suas preocupações foram ignoradas e eles observaram como a potência do motor aumentava. O motor empurrou lentamente a Lua, reduzindo a distância. Mas, como foi acionado no momento errado, o ângulo em que ela estava proporcionou complicações. O empuxo e a gravidade da Terra garantiram que a Lua seguisse a órbita a uma distância reduzida, mas com a combinação do impulso inicial em um ângulo indireto, a Lua foi direcionada para longe da Terra, movendo-se rapidamente mais longe de sua trajetória, em um caminho para sair da órbita por completo. Ao terminar seu café da manhã e desligar a TV, você sai para olhar para a Lua. Está bem acima, aparentemente bem. Certamente o âncora do noticiário estava apenas exagerando. Você vai trabalhar. As questões lunares agora são apenas uma reflexão. Mesmo que fosse verdade, como isso poderia afetar seu dia? Amanhã parece normal, apenas mais um dia no escritório como esperado. Durante a pausa para o almoço, você vai para a cidade e percebe no seu caminho que o vento está aumentando, ficando cada vez mais frio. Deve ser uma tempestade se aproximando. Você verifica rapidamente a Lua. Parece menor, cerca de metade do tamanho do que era nesta manhã. Mas é meio-dia, então deveria estar desse tamanho, não? Depois de terminar sua refeição no restaurante, você sai e descobre que ficou mais escuro. O vento está muito mais forte do que antes, mas não há nuvens de tempestade no céu. As pessoas nas ruas estão apontando para o céu, chocadas com algo, provavelmente um eclipse. À medida que as pessoas começam a correr freneticamente nas ruas, você olha para cima e não consegue ver a Lua. Confuso com tudo, você decide ir para casa por hoje. Quando chega em casa, liga a TV. O âncora, que agora está mais sério do que antes, explica que a Lua deixou completamente a órbita terrestre e está voando para algum lugar espaço afora. A perda da Lua significa que o ciclo diário mudou. Agora, há apenas 6 a 12 horas de luz solar por dia e mais de 1000 dias por ano. Eu só tenho que trabalhar metade disso mesmo, você diz animado, dando socos no ar para comemorar. A falta da Lua cria um mundo completamente diferente.
A atração da gravidade lunar é o que mantém a Terra no lugar em um ângulo de 23,5 graus, garantindo os padrões climáticos e os dias normais aos quais estamos acostumados. Confuso com todas as informações científicas, você sai para confirmar que não está sendo enganado. Uma semana de trabalho mais curta parece bom demais para ser verdade. Ao olhar para o céu, você percebe que as estrelas estão mais brilhantes do que antes. Você pode ver claramente os contornos dos braços da Via Láctea. As estrelas são muito mais numerosas do que você se lembra, com Vênus brilhando muito mais do que todas elas. É uma bela vista, mas você não tem certeza se um céu noturno mais claro vale a perda da lua. Você nunca se interessou por astronomia? Então decide ir dormir. É uma boa ideia se ajustar ao novo ciclo noturno e diurno. Você ajusta seu alarme para 2 horas. Isso deve ser o suficiente, você diz para si mesmo feliz. Afinal, amanhã é sábado. Você precisa acordar cedo para surfar e pegar aquelas ondas da maré alta. Você acorda, junta suas coisas e dirige até a praia. As notícias no rádio explicam algumas questões sobre como a Terra agora está mais indefesa contra asteroides sem a Lua. Depois, falam sobre alguns problemas com as marés, algo sobre como a maré agora é 1/3 do tamanho que costumava ser antes. Você não tem certeza de como isso pode afetar as ondas. Talvez isso signifique que elas serão maiores. Você estaciona na praia, pega sua prancha e olha para o local onde costumava surfar. Deve ser a maré alta, mas o mar está de alguma forma muito mais longe do que o normal. Você revela o fato de ter que andar em direção à água. Depois de uma longa caminhada entusiasmada em direção às ondas retorcidas, seu humor muda à medida que você se aproxima, olhando fixamente para as ondas pequenas. Chateado, vai para casa. Enquanto dirige, você ouve as notícias e presta mais atenção às informações. No lugar de estações bem definidas, existem apenas padrões climáticos erráticos. Os ventos são mais rápidos e fortes, criando tempestades mais poderosas e, em alguns lugares, há apenas condições estagnadas. O Equador nem sempre é mais quente. Os polos não estão constantemente frios. As profundezas da água encolhem. As marés só se ajustam à gravidade do Sol, reduzidas a 1/3 das profundidades pré-lua. Em todo o mundo, os mares mudam de altitude, encolhendo nos polos, e a protuberância da água ao redor do Equador também muda. A Lua comandava as marés e fornecia as mudanças periódicas que eram um elemento-chave para ajudar na vida na Terra. As formas de vida aquáticas são deslocadas entre as águas rasas em todo o mundo. Ciclos de vida de micróbios importantes foram perturbados. Você não poderia imaginar que algo tão simples quanto uma mudança nas marés poderia ser tão importante para bilhões de formas de vida. A água e a precipitação, que estão distribuídas por todo o mundo, não podem fornecer sustento onde antes o faziam. O clima se tornou mais extremo, mais quente por períodos mais longos e mais frio para outras partes da Terra. Com o tempo, alguns milhares de anos no futuro, desertos secos farão a transição para eras glaciais. Essas mudanças intensas interrompem a ordem natural de todas as coisas para a vida na Terra. A Lua não apenas controlava as marés e o clima, mas costumava puxar moléculas para dentro da atmosfera à medida que se movia. O movimento agora constante interrompe moléculas, criando barreiras para a evolução futura. Você chega em casa, chateado depois de saber as notícias desanimadoras. Não só você nunca mais poderá surfar, mas toda a vida na Terra mudará. Uma era de involução começou. No ano seguinte, a flora e a fauna mudam para se ajustarem a este novo mundo. Animais migratórios que viajariam em direção a pastagens mais verdes não encontram nada. As aves ficam completamente confusas com a mudança nas estações. Animais que hibernam entram e saem de seus abrigos nos momentos incorretos, e a vegetação luta para crescer com a falta de luz solar. Animais noturnos não podem enxergar sem a assistência guiada do reflexo da lua. Embora Vênus seja uma fonte de luz mais brilhante quando escuro, é apenas 1/1000 de fração tão brilhante quanto a Lua. Animais predadores que caçam durante a noite não são capazes de encontrar suas presas, proporcionando uma oportunidade para animais menores prosperarem. Embora a vida na Terra tenha mudado, ela continuará a existir, mas os ajustes repentinos se tornarão um teste para todas as esferas da vida. Com o tempo, será muito interessante ver quais espécies se adaptam e evoluem. Um mundo onde ratos e camundongos seriam mais proeminentes devido às suas capacidades adaptativas poderia criar uma nova espécie dominante por emergir. Em milhões de anos de evolução, seus descendentes florescerão principalmente.
Poderemos ver roedores herbívoros do tamanho de búfalos cruzando as planícies e ratos do tamanho de um tigre vagando nas selvas. Camundongos que se aproximam de árvores com braços longos poderão se balançar entre os galhos. Outros provavelmente se mudarão para os mares, no lugar dos mamíferos, para se alimentar da vida aquática. Ratos predadores de olhos arregalados poderão ter traços semelhantes aos dos morcegos, com ecolocalização, tornando-se os conquistadores das noites escuras. Todas as novas espécies que surgirão, sem dúvida, continuarão a ser monitoradas por humanos, onde quer que estejamos. Você já se perguntou por que a Terra não tem anéis? Os gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno os têm, mas os planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte não. Duas teorias diferentes explicam como os sistemas de anéis se desenvolveram. A primeira diz que os anéis podem ter se formado a partir de detritos que datam do momento em que um determinado planeta estava se formando. Ou, como diz a segunda, eles podem ser os restos de uma lua destruída em uma colisão ou pela atração gravitacional de seu planeta-mãe. Os cientistas ainda não sabem por que os gigantes gasosos têm anéis, mas acreditam que pode ser porque se formaram no sistema solar externo. Planetas rochosos se formaram na área interna do nosso sistema solar e por isso estavam mais protegidos de possíveis impactos e colisões que poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou a razão é que planetas maiores têm um volume maior, o que permite que um sistema de anéis permaneça estável. Alguns cientistas acreditam que o nosso planeta tinha um sistema de anéis há muito tempo. Em seu estágio inicial, um objeto do tamanho de Marte atingiu a Terra, e isso provavelmente resultou em um denso anel de detritos. Mas esse sistema de anéis logo se aglutinou, e foi assim que a nossa Lua se formou. Há mais de 10 anos, em 2011, os astrônomos encontraram uma enorme nuvem de vapor de água a cerca de 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a fonte de água mais antiga que conhecemos. Data de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Atualmente, tem 13,8 bilhões de anos. Essa nuvem incomum também é a maior fonte de água que conhecemos. Ela contém 140 trilhões de vezes a quantidade de água que a Terra contém em seus oceanos. É gigante! O interessante é que essa nuvem de vapor está meio que alimentando um buraco negro. Pode conter gases como monóxido de carbono em quantidade suficiente para ajudar esse buraco negro a crescer até 6 vezes mais do que o seu tamanho atual. Todos sabemos que a Terra tem uma Lua, mas tem outros 2 asteroides, 3.753 Scrutiny e 2002 AA29, bloqueados em ressonância orbital com o nosso planeta. O primeiro, na realidade, não circula ao redor da Terra, mas tem algum tipo de órbita sincronizada com o planeta, e é por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro, 2002 AA29, segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. Você deve pensar que Netuno é um lugar extremamente frio e escuro. Afinal, é um gigante de gelo a 4,5 milhões de quilômetros de distância do Sol. Não há muita luz solar lá, então o meio-dia em Netuno é semelhante ao crepúsculo em nosso planeta. Esse gigante de gelo parece estar criando seu próprio calor. Para ser mais precisa, 2,6 vezes mais calor do que recebe do Sol. Isso provavelmente tem a ver com a pressão perto do núcleo do planeta. Ela aumenta e libera hidrogênio, que mantém o centro de Netuno a uma temperatura extrema de 5.150 graus Celsius, mas sua atmosfera ainda é bastante fria. Varia entre cerca de menos 150 e menos 200 graus Celsius. Qual é a forma que vem à sua mente quando alguém menciona tempestades? Provavelmente ovais longas de furacões e tornados cônicos. Isso é algo que vemos na Terra. No polo norte de Saturno, tem uma tempestade que dura pelo menos os últimos 40 anos e tem uma forma hexagonal. Essa forma tão estranha provavelmente tem algo a ver com o gás turbulento de Saturno, ou talvez até mesmo com jatos zonais que se estendem por muitos quilômetros até uma região de pressão extremamente alta. Você já se perguntou por que os planetas não brilham enquanto as estrelas brilham? Se você estivesse lá fora, no espaço, não as veria cintilando. A razão pela qual vemos estrelas cintilando é devido à atmosfera da Terra. A luz do tamanho de um alfinete proveniente de uma estrela atinge a atmosfera. A atmosfera então a refrata, o que faz com que a luz faça um zigue-zague. Isso é o que percebemos como brilho. Planetas parecem muito maiores para nós do que apenas alfinetes. E sim, a luz deles zigue-zagueia depois de atingir a atmosfera também. Mas esses movimentos se cancelam, e é por isso que não vemos a cintilação, mas apenas um brilho constante. Em algumas regiões, você pode esperar grandes mudanças de temperatura.
Por exemplo, em Montana, onde em um único dia as temperaturas foram de menos 48 para 7 graus Celsius. Parece muito, mas ainda não é nada em comparação com Mercúrio, onde as temperaturas tendem a variar mais do que 540 graus Celsius em um único dia. Elas atingem cerca de menos 170 graus Celsius à noite e eventualmente sobem para 430 graus durante o dia. Imagine o guarda-roupa que você precisaria preparar para uma única visita de 24 horas a Mercúrio. Por que a atmosfera do nosso planeta natal não desaparece no vácuo do espaço? Mesmo que não possamos vê-las, as moléculas de gás e vapor que formam a nossa atmosfera têm massa. Assim sendo, todas essas moléculas sentem a atração gravitacional da Terra, assim como nós. Elas poderiam escapar, é verdade, se tivessem energia suficiente. Por exemplo, se nosso planeta estivesse mais perto do Sol, a atmosfera seria mais quente e suas moléculas poderiam fugir mais facilmente. Mas, felizmente, a Terra está na distância certa do Sol e tem massa suficiente para manter sua atmosfera no mesmo lugar. Quando você pensa em vulcões, provavelmente imagina lava quente e derretida saindo deles. Pelo menos é assim que funciona na Terra. No espaço, os vulcões podem vomitar metano, água ou até amônia. Lá em cima, um vulcão também pode vomitar materiais específicos que congelam à medida que entram em erupção. Então eles se transformam em vapor congelado e algum tipo de neve vulcânica. É uma coisa comum nas luas de Júpiter, Europa e Io, em Plutão e na lua de Saturno, Titã. Eles são chamados de criovulcões e Io tem alguns extremamente ativos. Lá você veria centenas de aberturas cuspindo vapor congelado que tendem a se estender por cerca de 400 quilômetros, e os veículos da NASA até capturaram algumas erupções em tempo real. Bum! Planetas, luas, asteroides, cometas, estrelas, todos eles podem colidir, e galáxias também. Nossa galáxia, a Via Láctea, fica a 2,5 milhões de anos-luz de Andrômeda, nossa vizinha galáctica mais próxima. Os astrônomos acreditam que a Via Láctea está em uma rota de colisão que destruirá ambas as galáxias em um futuro distante, ou pelo menos as galáxias como as conhecemos. As duas galáxias estão indo cada vez mais rápido uma em direção à outra, a alta velocidade de 402 mil km por hora. Será caótico e muitos planetas e estrelas não sobreviverão à colisão. Eventualmente, essas duas entidades massivas se fundirão e se transformarão em uma galáxia completamente nova e irreconhecível. Aqui está um pequeno conforto. Os cientistas assumem que isso não deve acontecer por mais 4 bilhões de anos. Caso você queira fundir duas peças de metal, já sabe que a única maneira de fazê-lo é aplicar calor para que essas peças possam atingir seus pontos de fusão. No espaço, você não precisa de calor para fazer isso. Ou, na verdade, não precisa fazer nada. Chamamos isso de soldagem a frio, e tal fenômeno acontece quando você desliza as peças de metal umas sobre as outras. Nesse caso, elas desgastam suas camadas de óxido protetoras. Na Terra, essas camadas impedem que elas se fundam, mas no espaço, esse tipo de proteção desaparece. É por isso que os elétrons de um pedaço de metal simplesmente fluem para o outro pedaço. E, tcharam, sem nenhum esforço. Os cientistas costumavam acreditar que a Terra era o único planeta do nosso sistema solar onde acontece atividade tectônica. Tectonicamente ativo significa que placas sobre a crosta estão se movendo. Esse processo libera calor, que então deforma a superfície terrestre e leva ao seu encolhimento. Mas agora sabemos que isso acontece em outros planetas também. Mercúrio também está encolhendo, e os cientistas descobriram isso em 2016, quando a nave espacial Messenger orbitou o planeta e enviou alguns dados importantes. Ela revelou haver formas de relevo semelhantes a penhascos conhecidas como escarpas de falha na superfície de Mercúrio. Como essas falhas são relativamente pequenas, elas provavelmente não se formaram há muito tempo. Isso significa que Mercúrio ainda está contraindo, mesmo 4 bilhões e meio de anos após a formação do nosso sistema solar. A grande mancha vermelha de Júpiter também está encolhendo. É uma enorme tempestade na superfície do planeta. É avermelhada, um pouco oval e com mais de 16.360 km de largura. Sim, é grande o suficiente para engolir a Terra. E agora está lentamente encolhendo há alguns séculos. A grande mancha vermelha é apenas uma das muitas tempestades de alta pressão que ocorrem em Júpiter devido a todos os gases presentes lá. Algo que classifica Júpiter como um gigante gasoso. Mas só porque está encolhendo, não significa que a grande mancha vermelha vai desaparecer tão cedo. Ela está ficando cada vez mais alta. A tripulação espacial estava se preparando para o lançamento há mais de 3 anos.
Os preparativos para o pouso no estranho planeta incluíam a coleta e o estudo de amostras de rochas do Grand Canyon, a exploração de antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e a investigação de respiradouros de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais no Havaí. Para poder resistir às condições da microgravidade, os tripulantes aprenderam a andar em sentido oblíquo, sendo amarrados e suspensos pelas laterais e tentando se mover ao longo das paredes. Tiveram que testar seus limites por meio de dietas intensivas e regimes de sono para garantir que ficariam seguros no espaço sideral. Levaram 3 dias, 3 horas e 49 minutos para chegar à superfície desse novo mundo em um lugar chamado Mar da Tranquilidade. Eles poderiam ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas escolheram este lugar para pousar, pois tinha boa visibilidade e era relativamente regular e facilmente alcançável com o mínimo de propelente possível. Uma das primeiras coisas que notaram quando chegaram lá foi que, bem, o lugar cheirava mal. Isso pode parecer com o começo de uma história de ficção científica, mas na verdade é o verdadeiro relato sobre como a missão Apollo 11 pousou na Lua em 20 de julho de 1969. Desde então, a Lua teve 12 visitantes humanos até hoje. Pensamos nela como nossa vizinha espacial, mas ainda há muito que não sabemos sobre esse misterioso satélite. E isso não deve surpreender, já que a Lua está sempre nos mostrando a mesma face. Isso porque a Terra e seu único satélite natural permanente estão em rotação síncrona, o que nos faz pensar que ela está sempre permanentemente imóvel. A verdade é que ela não está em uma posição fixa, e na verdade ela está se afastando cada vez mais da Terra, 3,8 centímetros a cada ano. Acredite ou não, a Terra e a Lua, embora estejam a 384.400 quilômetros de distância, influenciam profundamente uma a outra. Enquanto a Lua é parcialmente responsável pelas marés dos mares e oceanos na superfície do nosso planeta, nossa Terra é realmente a causadora de movimentos na Lua. Eles são chamados de terremotos lunares, ou lunamotos, e duram muito mais do que terremotos, alguns deles chegando a até meia hora. A Lua pode parecer perfeitamente redonda para nós em uma noite quente de verão, mas ela é, na verdade, oval. A forma de limão é causada pela atração gravitacional da Terra. Quando se trata de vestígios de humanos, a nossa Lua tem mais do que pegadas. Em 1969, astronautas americanos deixaram muitos objetos na superfície do nosso satélite, como 2 bolas de golfe, um desenho do famoso artista Andy Warhol e uma mensagem da própria rainha Elizabeth II. Uma das últimas pessoas a pisar na Lua até hoje foi um astronauta chamado Eugene Cernan. Ele rabiscou as iniciais de sua filha na superfície lunar em 1972. Como parece que não há vento ou qualquer outro tipo de mudança climática lá, as letras TDC podem ficar lá para sempre. Na verdade, é possível ser alérgico à Lua. Harrison Jack Schmitt, um astronauta da missão Apollo 17, passou um tempo no Vale do Mar da Serenidade. Depois subiu de volta ao módulo lunar da tripulação e ficou um pouco de poeira lunar nele. Assim que tirou o traje espacial, ele ficou com os olhos vermelhos, espirrando e com outras reações alérgicas que duraram 2 horas. Como está tão perto de nós, estabelecemos que a Lua tem um fuso horário próprio. Nós o chamamos de tempo lunar padrão, mas ele não corresponde ao tempo na Terra. Para ter um equivalente, a explicação é um pouco mais complexa, mas em termos simples, um ano na Lua é dividido em 12 dias. Cada um desses dias recebeu o nome de um astronauta diferente que andou por lá. A data de início deste calendário coincide com o momento em que Neil Armstrong caminhou na superfície do nosso satélite. Assim, o dia 1º do ano lunar 1 começou em 21 de julho de 1969, às 2 horas 56 minutos e 15 segundos do tempo universal. Como a Lua tem uma atmosfera muito fina, ela tem temperaturas bem malucas, tanto quentes quanto frias, que podem ir até 93 graus Celsius. Ao longo dos polos lunares, no entanto, a temperatura fica sempre em torno de menos 240 graus Celsius. Os humanos sempre tentaram traçar uma conexão entre o nosso satélite natural e a Terra, chegando a explicações do porquê que a existência da Lua nos influencia tanto. Na Idade Média, cientistas e filósofos pensavam que, durante a lua cheia, algumas pessoas eram mais propensas a ter diferentes condições de saúde. Como viram essa conexão inexplicável com a lua cheia, as pessoas com esses sintomas foram chamadas de lunáticas, ou às vezes, literalmente, com a doença da lua. Os humanos não são as únicas criaturas que vivem na Terra que são afetadas pelos ciclos lunares. Os donos de cães são 28% mais propensos a levar seu animal de estimação para a emergência veterinária durante a lua cheia. Você pode pensar que é por isso que os lobos têm essa preferência por uivar na lua cheia,
ainda mais na cultura popular, mas os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma conexão entre o comportamento dos lobos e os ciclos lunares, então pode ser apenas um mito. A maior cratera conhecida no nosso sistema solar também é encontrada na Lua e é chamada de Polo Sul Aitken. Essa formação gigante está localizada no lado oculto da Lua e mede 2.500 km de diâmetro. Uma das muitas coisas que ainda não entendemos completamente sobre nosso satélite são os incomuns flashes de luz que às vezes podem ser vistos em sua superfície. Os cientistas chamam essas explosões de fenômenos lunares transientes, com a sigla TLP em inglês, e foram vistas em todo o mundo por séculos. Um dos primeiros casos relatados de TLP foi em 1178, quando monges de Canterbury afirmaram ter visto uma tocha flamejante na superfície da Lua depois que o Sol se pôs. TLP não significa simplesmente flashes de luz. Relatórios também detalharam outros eventos incomuns, como névoas gasosas, colorações avermelhadas, verdes, azuis ou violeta, ou mesmo o escurecimento de certos locais na Lua. Será que algo estranho está acontecendo com a nossa Lua? Isso está iniciando ou começamos a perceber isso com os novos equipamentos de estúdio espacial que temos hoje? Existem muitas teorias diferentes que os cientistas desenvolveram tentando reunir o que pode estar causando esses eventos. Os flashes lunares incomuns podem ser causados por qualquer coisa, desde impactos meteóricos até atividade eletrostática. É difícil identificar a explicação para cada evento, pois a maioria desses episódios é lembrada por um único observador na Terra ou de um único local. O fato de haver atividade sísmica perceptível na Lua também pode explicar por que às vezes podemos ver flashes de luz incomuns na superfície do nosso satélite. Quando a sua superfície se move, pode causar a erupção de diferentes gases refletores de luz, o que pode explicar os desenvolvimentos luminosos. Alguns cientistas até sugeriram que a atividade geológica residual também pode ser a causa. Isso é ainda mais chocante, já que sempre olhamos para a Lua como um mundo sem vida. Você já reparou como ela pode mudar de cor? Na verdade, existem muitas explicações científicas para isso. A Lua parece ser de uma cor meio cinza amarronzada quando vista fora da atmosfera terrestre. Quando observada da superfície da Terra, ela parece mudar de cor dependendo de vários fenômenos. A Lua vista perto do horizonte provavelmente será amarelada ou tingida de vermelho. A Lua mais rara, de cor azul, indica que você está olhando para o nosso satélite através de uma atmosfera que carrega partículas de poeira maiores. Ela pode até parecer roxa às vezes, mas o que causa essa tonalidade específica ainda está em debate. O fato de não sabermos exatamente se ou quanta água existe na superfície lunar não é a principal razão pela qual ainda não estamos construindo casas lá. Parece que, na verdade, a radiação tem muito mais a ver com isso. Estudos recentes mostraram que a superfície lunar tem uma taxa de radiação 5 a 10 vezes maior do que a que se encontra em um voo transatlântico de passageiros. Isso também significa que ela é 200 vezes maior do que a taxa na superfície da Terra. Nas futuras explorações lunares, como o projeto Artemis, por exemplo, os cientistas precisam levar isso em consideração para não expor os astronautas. Este programa recebeu o nome em homenagem a Artemis, irmã de Apolo, e visa não apenas colocar astronautas na superfície lunar no futuro, mas também construir algum tipo de estabelecimento para estudar a Lua em condições seguras. Embora o projeto tenha começado em 2017, a primeira missão planejada está programada para ser lançada no verão de 2022, com duração estimada de 25 dias. O objeto espacial sem tripulação a bordo está planejado para alcançar a órbita lunar e retornar com segurança com dados suficientes para a próxima missão de 4 pessoas, programada para maio de 2024. Espera-se que Artemis 3, 4 e 5 sejam lançadas em 2025, 2026 e 2027, respectivamente, cada uma com uma duração prevista de aproximadamente. Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público será uma história hipotética, mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia.
A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. O meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas felizmente elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas então surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera. Mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias, mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés, voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam um jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta, e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e a manhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo.
Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem 2 pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram 1 hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora elas